fazendo um resumo do que é que nós podemos aprender aqui. Minha indagação inicial foi a respeito do Evangelho. Durante a sua história, a igreja sempre teve que lutar para a preservação do Evangelho. O que é que Paulo nos ensina aqui a respeito desse Evangelho? Primeiro, que o Evangelho são boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem não tem origem no coração humano. A mente humana não poderia conceber tal plano, mas tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho foi antecipado há muito tempo atrás, através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito. Portanto, não é nenhuma invenção dos cristãos. Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade. Terceira coisa que nós aprendemos é que Deus levantou pessoas, a quem chamou de apóstolos mediante Jesus Cristo, para serem os anunciadores dessa mensagem, da mesma forma como Ele levantou os profetas para escrever as promessas, e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrar o cumprimento, e é por isso que nós não temos mais apóstolos como os 12 e Paulo. Nós não temos mais, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, profetas, cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos, precisamos de pastores e mestres para nos ensinar aquilo que os profetas e apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, gente. Vamos parar de seguir falso profeta. Gente que fica falando de outro Evangelho, que raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é Evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta, está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, você será salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Se não, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta e vai morrer nos seus pecados, pelos quais você vai responder diante de Deus no dia do juízo e o sofrimento eterno no inferno. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo. Ele é o nosso fundamento. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até o dia de hoje, mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse evangelho, mas esse evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras é morta. A fé no evangelho produz obediência. E o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo o seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com suas práticas. O Evangelho é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. E eu queria que você cresce nisso nessa noite. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Talvez você está aqui nessa noite carregado de culpa pelos seus pecados. Eis a boa notícia. Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa, pagar a sua culpa, remir os seus pecados. Alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz. É Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. Adoremos o Senhor. Ó Deus, que evangelho maravilhoso! E como faltam as palavras para poder expor a profundidade, a majestade do Teu Evangelho.
Te damos graças porque nos chamaste pelo Evangelho de forma irresistível, nos amaste antes da fundação do mundo, cumpriste a tua promessa do Redentor. Te damos graças pelo teu Filho, que se fez um de nós segundo a carne, mas foi demonstrado Filho de Deus segundo o Espírito. Te damos graças porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, eu peço que Tu apliques esta palavra nessa noite a todos os corações que ouviram atentamente, e que Teu bendito Espírito Santo chame irresistivelmente, poderosamente aqueles que Tu tens amado. E aqueles que já são Teus, consola-os com este Evangelho. Amanhã nós vamos voltar para as nossas atividades, no dia a dia, na escola, no trabalho, a rotina da dona de casa, a rotina da faculdade. Consola-nos com este Evangelho, com a presença do Senhor Jesus, nos ajuda a ficar firmes, alegres, pensando nesse grande tesouro. Abençoa o Teu povo aqui presente. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.